Bom dia para você e para sua família. Sejam bem-vindos aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. A gente começa agora a Palavra do Cardeal, o nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, e bom domingo para você também. Já entramos em novembro? Já entramos em novembro, já estamos em uma semana já de novembro. Meu Deus, é o mês de novembro, olha, assinala praticamente o fim do ano, porque dezembro já é comemoração. Bom dia e bom domingo para vocês todos, esse belo domingo onde nós comemoramos todos os santos e santas de Deus. Aí comemoramos e festejamos, porque é uma grande alegria o que a Igreja propõe justamente nesta solenidade. Vale lembrar que o dia de Todos os Santos, no dia 1º de novembro, a Igreja aqui no Brasil, transfere para dar oportunidade para que todas as pessoas celebrem esse dia. Exatamente. Domingo, né? Todos possam participar e também para que assim a celebração da liturgia, mas também a evangelização possa realmente alcançar o seu objetivo, porque trata de uma questão tão importante, tão bonita, que se nós não pomos no domingo, ela acaba ficando meio esquecida. Fica meio apagada, né? O evangelho que hoje nós vamos ler é o evangelho Mateus 5, capítulo 5, versículo de 1 a 12, que são as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, são 8 bem-aventuranças apresentadas, e a palavra bem-aventurado, lembra justamente a felicidade e a alegria, a felicidade também é também a maneira com que nós chamamos os santos, né? Beato. Bem-aventurado. Bem-aventurado, né? Bem-aventurado significa feliz. Né? Felizes os pobres, felizes os mansos, felizes os puros de coração, etc. Porque feliz é estar em Deus, né? Feliz é já viver em Deus. Exatamente, é estar justamente vivendo aquela união com Deus que sacia, né? Estar vivendo a dimensão da salvação. Bem-aventurados são aqueles que a Igreja reconhece estarem com Deus, né? Os santos e bem-aventurados, né? Pois bem, é uma comemoração bonita que a Igreja faz expressando a sua fé. Na liturgia, a Igreja celebra aquilo que crê. E o que a Igreja crê nesse caso? A Igreja crê, primeiro, na vocação de todos à santidade. Todos nós somos chamados a santidade. Todos os batizados, toda a Igreja, mas também toda a humanidade é chamada à santidade. Segundo, que a Igreja crê que isto é possível mediante o dom de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santificador que torna possível a santidade e viver em santidade. E terceiro, a Igreja olha para aqueles que viveram a santidade de maneira extraordinária, né? Viveram a santidade de maneira extraordinária e por isso são exemplo para nós. Então, hoje, na solenidade de Todos os Santos, de fato, a Igreja não está pensando em São Pedro, São Paulo, em primeiro lugar, né? Não está pensando em São José, não está pensando em São Benedito, não está pensando em Santo Antônio, São Francisco. Esse nós temos as festas temos as festas deles durante o ano. Na festa de hoje, a Igreja está pensando em todos os santos que estão no céu e que nós nem sabemos o nome, mas que estão no céu. E quem está no céu é santo. E ser santo é estar no céu. Então, é a Igreja celeste, a Igreja que está junto de Deus. É a Igreja, eu diria, na sua condição definitiva, né, no seu estado definitivo. E, por isso, a gente lembra sempre aquilo que, no passado, o catecismo tinha bem claro, e hoje não sei se ainda se fala isso tão claro, mas o catecismo da Igreja Católica também traz isso. A Igreja é constituída por 3 grupos. Isso. A Igreja militante, que significa militante, que está lutando, que está trabalhando, ou peregrinante, somos nós, que estamos no trecho, né? Estamos a caminho, somos peregrinos. Para onde? Bem, estamos a caminho da nossa casa, do ponto de chegada. A Igreja padecente é a Igreja que está às portas da chegada, digamos. Está na sua etapa final de purificação para chegar ao ponto de chegada, mas já está às portas.
São as almas do purgatório, né? Os já falecidos, as almas do purgatório que estão em fase justamente de preparação, de purificação final. E a igreja triunfante. Que são os santos. Os santos, a igreja do céu. A oração eucarística tem essa sequência, né? A gente lembra da igreja, dos bispos e tal, logo depois dos falecidos. Lembra dos 3 grupos da igreja. Logo depois dos santos, é verdade. E por isso hoje nós olhamos para a igreja que está no céu. Dom Dilo, a gente tem por volta de 7.000 santos canonizados, então tem muito mais santo no céu. Nossa, eu acho que tem pelo menos 7 bilhões no céu. É verdade, é verdade. E muito mais, né? É verdade. Os santos no céu são todos aqueles que se salvaram, que foram salvos pela graça de Deus desde a origem do mundo, desde Adão até o último que faleceu e que pela graça de Deus recebeu salvação. Então, por isso que a primeira leitura diz, um texto do Apocalipse, é uma multidão imensa, vestida de vestes brancas, entoando os louvores a Deus, com palmas na mão. Palmas significa vitória. Palma da vitória. Alcançaram a vitória da luta da vida, né? Esta é a vitória. E estão lá uma multidão imensa que ninguém consegue contar, de todos os povos, línguas, nações. Imaginar isso é muito bonito. E aí eu penso, olha, nós achamos que os santos são da igreja, são da nossa igreja. A gente fala isso na nossa língua. Os santos da nossa igreja. Mas a gente pode inverter esse pensamento e dizer, nós somos da igreja deles. Verdade. Eles são a igreja mais verdadeira, isto é, a igreja aquela triunfante que alcançou o objetivo. Nós ainda não sabemos, chegamos lá. Nem sabe se vamos chegar. E nós estamos na luta. Claro que somos parte da igreja deles, mas eles são a igreja já salva. E a comunhão dos santos que nós rezamos e professamos no credo, né? Na comunhão dos santos. Então, a comunhão dos santos significa essa comunidade dos santos, ou seja, dos batizados, mas também dos santos, isto é, todos participamos de um mesmo bem. Sei. Todos participamos de uma mesma graça de Deus, a graça da salvação, da vida eterna, do perdão, da misericórdia de Deus. E depois, o que um tem ajuda o outro. Então, a intercessão dos santos ajuda a nós, né? O exemplo dos santos ajuda a nós. E assim por diante. Então, esta comunhão dos santos é, digamos, a comunhão de bens espirituais, do patrimônio, da família de Deus, da igreja, que é esse patrimônio justamente da fé e da vida cristã. Onde é uma festa, uma solenidade que mostra para a gente qual é o objetivo, qual é o sentido de se viver, né? Por que nós vivemos? Vivemos, então, para isso, né? Exatamente. Então, a solenidade de todos os santos nos faz olhar para o nosso futuro. Então, nos faz sonhar, é um sonho que não é falso, não é fantasia, é um sonho verdadeiro. Nós também um dia queremos estar entre eles, né? Queremos estar entre eles para participar da mesma alegria, da mesma felicidade que eles já alcançaram e estão diante de Deus. Então, é de fato um pensamento de esperança, um pensamento de alegria, é o pensamento que nos faz voltar justamente para a realidade que nos espera no futuro. E é uma proclamação também justamente da vida eterna, da ressurreição de tudo aquilo que a gente viveu, ou vai viver, quando nós olharmos para a morte, né? Exatamente. Que ali a morte não tem a palavra final na vida. A morte não tem a última palavra sobre a nossa existência. Deus não nos fez para a morte. Fez justamente para a vida eterna, e nos quer dar participação na vida eterna. Essa é a graça maior, né? O homem tenta dar-se a vida. Bem, nós tentamos pela medicina, pela ciência, alongar a vida, cuidar da vida, e temos que fazê-lo. Alguns sonham que nós possamos chegar, ou a humanidade chega a viver 150, 200 anos, 300 anos. Outros acham que dá para nem morrer mais. Nem morrer, é verdade. Papa Bento XVI disse na encíclica sobre a esperança, olha, essa ideia de nem morrer mais não parece uma boa ideia, né? Nem é cristão, porque nós fomos feitos para morrer, para que a gente possa estar em Deus. Nem é humano, nós somos feitos para morrer. Isto é, aqui nada dura para sempre. É verdade, né? Nem as pedras duram para sempre. Pode durar milhões de anos, mas elas também tendem a se desfazer. Então,
Pensar em querer viver sempre neste mundo não parece uma boa ideia, porque Deus tem muito mais para nós. Esta que é a esperança cristã. Deus tem muito mais para nos dar. Ou seja, a vida é muito mais do que isso. Né? Dom Dilo, a gente já vai terminar, mas domingo que vem é Dia Mundial dos Pobres. Eu queria que a gente tivesse uma palavra, eu achei interessante o senhor trazer essa reflexão para a gente. É verdade. Essa lembrança também é uma comemoração, no sentido que eu falei há 2 domingos. Comemorar, no sentido de lembrar, não esquecer, trazer a memória, né? E para a gente agir. Então, a comemoração do Dia Mundial dos Pobres foi o Papa Francisco que instituiu justamente nesse domingo que precede o domingo de Cristo Rei. Será o domingo que vem. Então, já durante a semana vão ser feitas muitas ações. Aqui em São Paulo, pelo menos a Caritas, a Arquidiocesana, as paróquias estão se organizando para ir ao encontro dos pobres, ouvir os pobres, dar voz aos pobres, dar voz às organizações que estão junto dos pobres. Tem tantas organizações que trabalham com os pobres, em favor dos pobres e assim por diante. Vamos ouvir, vamos deixar que falem, para que o pobre apareça. Não se deve esconder o pobre, não se deve empurrar para debaixo do tapete, não. E aceitar e valorizar e realmente se preocupar com a situação deles, né? De modo que esse Dia Mundial dos Pobres, Papa Francisco quis justamente como um dia de tomada de consciência sobre o que leva à pobreza, né? E aí a gente vai longe, né? Os motivos da pobreza, e tem toda essa situação mundial, né, de injustiça que está instituída, que não se consegue superar, né? E por isso mesmo, alguns têm demais, outros não têm. Então, essas coisas todas acabam chegando à reflexão nesta ocasião do Dia Mundial dos Pobres. Dom Dilo, o senhor nos dê a bênção, então, para a gente terminar esse nosso encontro hoje. Então, uma boa semana. Hoje já começa por uma boa comemoração da solenidade de todos os santos e santas de Deus. E uma boa semana, domingo que vem, uma boa comemoração do Dia Mundial dos Pobres. E nessa semana, que tal? Procure conversar com um pobre. Se você encontra um pobre, faça uma visita a um pobre. Dá um pouco do seu tempo ao pobre, escute, deixe que ele fale. Isso já será uma coisa muito boa, muito importante para fazer. A gente acaba descobrindo coisas bonitas nesse encontro com os pobres. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.